O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo, embora ela seja a menor de todas as sementes. Quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os cefeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai.
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados os que puderem. Meus caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, aqui presentes, devotos e devotas do amado Jesus, Senhor do Bonfim, vindos de perto ou de longe. Minha saudação mais uma vez a você, meu irmão, minha irmã, devoto, devota, que acompanha a nossa celebração através do nosso canal no YouTube. Cada domingo, participando da missa, nós escutamos a palavra de Deus. E da palavra de Deus, cada um de nós deve procurar tirar lições para a nossa vida. A homilia, a pregação, nos ajuda a entender, e cada um, conforme a sua vida, conforme aquilo que está passando, aquilo que está enfrentando, procura acolher, procura encontrar respostas, forças e assim por diante. Iluminação. Hoje, Jesus nos contou 3 parábolas para falar do reino de Deus. O que é o reino de Deus? É uma realidade muito boa, muito boa. É uma felicidade plena, é uma paz inexplicável. É quando nós nos sentimos alegres, felizes, realizados, tendo Deus na nossa vida, vivendo de modo que ajudamos o outro, praticamos a caridade, somos justos, honestos. Eu diria numa palavra, quando você tem a sua consciência tranquila, de que você não faz mal nenhum a ninguém, você vive uma realidade do reino de Deus. O contrário é perturbação, é confusão, é inquietação. Você não está feliz com nada, nada para você presta. Essa realidade a gente procura não alimentar. Para que, então, possamos viver uma realidade referente, uma realidade conforme o desejo de Deus, a primeira parábola nos ensina. Na vida, nós precisamos separar o joio do trigo. O trigo, aquilo que é bom, aquilo que ajuda. O joio, aquilo que não serve.
Os dois, o bem e o mal, estão sempre presentes na nossa vida. Aliás, fazem parte da nossa vida, porque nós estamos no mundo e essas duas forças lutam. E cada um de nós precisa saber distinguir uma coisa da outra. Cada um de nós precisa saber a hora de tomar uma decisão. Cada um de nós precisa tomar uma decisão e manter a perseverança. Quando a gente não sabe tomar uma decisão, aí a gente confunde o bem com o mal e aí vira uma tempestade. Interessante. Aqueles homens que perceberam que o joio estava crescendo, quer dizer, o mal estava crescendo, estava numa dimensão de igualdade, foi se queixar. Aí o dono da plantação, é uma metáfora, o dono da plantação disse assim, calma, deixe crescer. Aí você vai crescendo, eles eram muito parecidos. Então, tirando um, poderia tirar o outro também. Quando crescer, você aí vai ver com clareza o que é joio e o que é trigo. Então, na minha vida, na sua vida, procure identificar o que é trigo e o que é joio. Segundo, Jesus conta uma parábola de uma semente pequena que plantada brota e se torna uma árvore grande. Uma pequena decisão pode trazer grandes resultados. Às vezes a gente quer prometer algo muito grande. Às vezes a gente quer fazer algo que não está no nosso alcance. A partir de pequenas ações, a partir de pequenas decisões, você pode dar grandes passos. Depois, Jesus conta outra parábola, a parábola do fermento, exatamente para completar a segunda. A massa, quando você coloca uma colherinha de fermento, a massa cresce. Quer dizer, você pode mudar, você pode progredir, você pode crescer a partir também de pequenas decisões. Então, vamos confiar em Deus, vamos valorizar e persistir na prática do bem e não vamos deixar que o mal tome grandes proporções. De uma coisa, tenhamos certeza: o mal nunca vencerá o bem. Nunca o mal vencerá o bem. Só se cada um de nós permite. Mas o bem sempre vencerá. Eu disse na missa das 7h30 e vou repetir agora. Uma afirmação do saudoso Papa Francisco. A luta contra o mal é dura e longa. Requer paciência, resiliência e resistência. Vamos combater o mal
com o bem. Na primeira leitura, escutamos que Deus é muito bom, que Deus é misericordioso, que Deus quer sempre o nosso bem. Agora, às vezes, nós atribuímos a Deus aquilo que Ele não faz. Você está passando por alguma tempestade, você está deixando que o mal encontre espaço na sua vida, você diz que Deus quis. Não, Deus só quer o nosso bem. E por último, São Paulo agradece, porque nós temos o Espírito Santo que vem sempre em nosso socorro, sobretudo no momento de fraqueza. No momento de fraqueza. Então, persistência, coragem, força para você dizer não a tudo aquilo que vai fazer mal a você. Sejamos persistentes na luta contra o mal e perseverantes nas decisões para que o bem tenha na nossa vida um espaço amplo, tenha na nossa vida o poder de nos conduzir. Sejamos sempre conduzidos para o bem. Hoje as pessoas repetem muito uma frase: seja uma pessoa do bem. Seja uma pessoa do bem. Amém.